Sabe quando a vida resolve te dar um soco na cara e, enquanto você tenta se recompor, vem outro golpe direto no estômago? Pois é. Eu achava que meu casamento estava passando apenas por um período turbulento, mas a realidade era bem pior. Descobri que minha esposa estava me traindo no exato dia em que ela sofreu um acidente de carro. E o melhor de tudo, quando a confrontei, fui transformado num monstro sem coração que não sabe ter empatia. Agora, estou me perguntando, será que fui mesmo insensível ou só me recuso a ser feito de trouxa? Casamento. Essa instituição sagrada onde duas pessoas prometem amor, lealdade e apoio mútuo até que a morte as separe. Bonito na teoria, mas na prática? Bom, digamos que nem todo mundo leva essa parte da lealdade tão a sério quanto deveria. Meu nome é Eduardo, tenho 32 anos, e até algumas semanas atrás, eu achava que meu maior problema no casamento era discutir sobre quem deveria lavar a louça ou qual série escolher na Netflix. Mas não, meu verdadeiro problema vestia aliança no dedo e chamava de amizade, o que claramente era algo bem mais sujo. Minha esposa, Juliana, tem 31 anos e sempre foi uma mulher independente. Trabalha em um restaurante como gerente, por isso, frequentemente precisa cobrir turnos e resolver problemas de última hora. Achei que tínhamos uma boa relação. Não perfeita, claro, qual casamento é? Mas nada que me fizesse suspeitar de algo tão grave. Sim, discutíamos de vez em quando. Pequenas coisas, na maioria das vezes, em meu hábito de deixar a toalha molhada na cama, o jeito dela de gastar dinheiro com coisas inúteis, minha demora para responder mensagens, a mania dela de mudar de assunto no meio das brigas para me fazer parecer o errado. Mas, ultimamente, algo parecia diferente. Um distanciamento estranho começou a surgir entre nós. Aquela intimidade espontânea foi sumindo, os beijos se tornaram rotineiros, os toques se tornaram escassos, e a sensação de que ela estava sempre no celular cresceu. Eu tentava ignorar, me convencendo de que era apenas uma fase, que todo casal passa por momentos assim. Ah, doce ilusão. O grande sinal vermelho apareceu algumas semanas antes da fatídica noite do acidente. Tínhamos tido uma briga feia, daquelas que duram horas e te fazem dormir com raiva. O motivo? Nem lembro mais. Algo bobo, mas que se transformou em um debate acalorado sobre nossa relação. No dia seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido, mas uma sensação incômoda ficou comigo. Algo não estava certo. No entanto, como um bom marido tolo e distraído, seguia a vida normalmente. Até que veio o dia em que tudo implodiu. Naquela manhã, tivemos uma conversa surpreendentemente madura sobre a necessidade de lidarmos melhor com nossas diferenças. Falamos sobre controlar melhor a raiva, ouvir um ao outro sem transformar tudo em uma competição sobre quem está mais certo. Pela primeira vez em semanas, senti que estávamos em um caminho positivo. Mas, como descobri depois, aquela conversa não passava de uma cortina de fumaça conveniente. À tarde, Juliana me disse que cobriria o turno de uma amiga no restaurante. Era um pedido de última hora, então ela precisaria trabalhar das 15 horas até as 22 horas. Achei normal. Já tinha acontecido antes. Ela saiu de casa às 14h30, e eu aproveitei para fazer algumas tarefas e visitar minha mãe. Passei algumas horas com ela, conversamos, tomei um café e voltei para casa no início da noite. Foi quando tudo começou a desmoronar. Ao chegar em casa, percebi que o iPad de Juliana estava recebendo uma enxurrada de mensagens. Normalmente, não sou do tipo que bisbilhota, mas algo naquele frenesi de notificações chamou minha atenção. Quando vi o remetente das mensagens, meu estômago revirou. O nome era familiar. Familiar demais. Era o ex dela. E as mensagens? Ah, um espetáculo de deboche. Ele agradecia pela noite incrível, dizia para ela se cuidar na volta para casa e sugeria que ligasse para ele durante o trajeto. A cereja do bolo? Ele perguntava se ela estava bem e se precisava de ajuda. Ajuda com o quê, exatamente? Foi aí que meu telefone tocou. Juliana. Ela disse, com a voz trêmula, que tinha acabado de sair do trabalho e sofrido um acidente de carro. Nada grave, apenas um susto. Eu deveria me preocupar com a segurança dela, certo? Mas minha mente estava presa nas mensagens. No fato de que ela me dizia que estava saindo do trabalho, enquanto seu ex-namorado prestativo já sabia do acidente antes mesmo de mim. Eu queria perguntar. Queria questionar ali mesmo. Mas me contive. Primeiro, porque precisava ver com meus próprios olhos como ela estava. Segundo, porque ainda havia uma parte ingênua dentro de mim que queria acreditar que era tudo um grande mal-entendido. Ela recusou minha oferta de buscá-la, dizendo que já estava a caminho. Quando chegou em casa, chorou. Disse que o acidente a assustou, que foi um momento de pânico, que precisou de uns minutos para respirar antes de dirigir de volta para casa. Eu a consolei. Fui um bom marido. Fiquei ao lado dela e ofereci conforto. Mas aquela sensação ruim não desaparecia. Horas depois, com ela já mais calma, não consegui mais segurar. Perguntei, de maneira direta, se ela realmente esteve no trabalho ou se estava com o ex. O choro voltou imediatamente, mas dessa vez com um tempero extra de indignação. Como eu ousava fazer esse tipo de acusação depois do que ela passou? Como eu podia ser tão cruel, tão insensível, tão injusto? E então veio a desculpa de ouro, o homem que mandou as mensagens não era o ex. Era um amigo de longa data, que apenas tinha o mesmo nome. Ah, claro. Faz total sentido. Um amigo de anos, de quem eu nunca ouvi falar antes, que por acaso a encontrou no intervalo e resolveu mandar mensagens com um tom incrivelmente suspeito. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. E, por um momento, pensei que ela fosse admitir a verdade. Mas não. A manipulação emocional estava a todo vapor. E agora? Eu sou insensível por duvidar dela depois do acidente? Ou apenas um otário que se recusa a engolir uma mentira mal contada? Se tem uma coisa que aprendi nesse casamento, é que as maiores traições não começam com um beijo roubado ou um deslize impensado. Elas começam nas pequenas coisas. Nos sorrisos discretos para mensagens que nunca chegam para você. Nos nomes que aparecem de repente em conversas, como se sempre tivessem estado ali. Nos "é só um amigo" que são um pouco ensaiados demais. E, agora, minha esposa tentava me convencer de que esse tal amigo era alguém que eu simplesmente nunca tinha ouvido falar, mas que, convenientemente, tinha o mesmo nome do ex-namorado dela. Claro, porque a vida adora essas coincidências cinematográficas. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Antes do acidente. Antes das mensagens suspeitas. Antes de eu me sentir um completo idiota por ter acreditado que estávamos consertando nosso casamento. Juliana namorou um cara chamado Vinícius por 3 anos antes de me conhecer. Vinícius era o típico amor de faculdade, aquele relacionamento cheio de intensidade juvenil e promessas de futuro que nunca se concretizam. Eles terminaram pouco antes de ela e eu começarmos a sair, e, segundo ela, a separação foi amigável. Sem ressentimentos, sem dramas, apenas duas pessoas que seguiram caminhos diferentes.
Que sorte a minha, não? Afinal, quem não gostaria de começar um relacionamento com alguém que mantém uma amizade saudável com o ex? Mas havia algo que sempre me incomodou em Vinícius. Ele nunca parecia ter realmente ido embora. De vez em quando, ele ressurgia em conversas casuais. Juliana falava dele com naturalidade demais. Ah, o Vinícius também adorava esse restaurante. Oh, nossa, Vinícius me ensinou essa receita. Coisas pequenas, que eu ignorava porque, bom, o que mais eu poderia fazer? Surtar por causa de um nome? Eu não sou do tipo paranoico. Nunca fui. Sempre achei que a base de qualquer relacionamento saudável era a confiança. Então, mesmo quando percebi que ela ria de mensagens no celular e não me dizia de quem eram, eu me forcei a não ser um marido chato e controlador. Mesmo quando percebi que ela começou a usar senha no telefone, algo que nunca tinha feito antes, eu me convenci de que era apenas uma questão de privacidade. Privacidade, aliás, era uma palavra que Juliana adorava usar sempre que eu tentava entender por que certas coisas tinham mudado entre nós. Você precisa confiar em mim, Eduardo. A confiança é a base de qualquer casamento. Ah, claro. Confiança. Aquela mesma confiança que me impediu de questionar por que ela começou a sair mais com as amigas do trabalho. Que me fez ignorar o fato de que ela passou a chegar em casa cada vez mais tarde. Que me fez acreditar que o problema éramos nós dois, e não ela especificamente. Mas agora, com o iPad explodindo de mensagens do amigo misterioso e o acidente como cortina de fumaça, tudo começou a fazer sentido. Se eu pensar bem, o afastamento entre nós começou há cerca de 6 meses. Foi um afastamento sutil, quase imperceptível no início. As conversas ficaram mais curtas. Os momentos de carinho diminuíram. O sexo, que antes era espontâneo, começou a parecer uma obrigação para ela. Sempre havia uma desculpa, um cansaço, estresse, dor de cabeça. E então vieram as mudanças mais concretas. Primeiro, ela começou a se importar mais com a aparência. Eu não sou contra minha esposa se cuidar, longe disso. Mas foi uma transformação rápida demais. De repente, ela comprava roupas novas constantemente, passava horas no espelho antes de sair e sempre tinha um perfume novo na penteadeira. Depois, veio o distanciamento emocional. Ela ficava no celular o tempo todo, mas nunca respondia rápido quando eu mandava mensagem. Se eu perguntava onde ela estava, recebia respostas vagas. No trabalho, resolvendo umas coisas, na casa da Fernanda. Mas se eu sugeria buscá-la ou encontrá-la, ela desconversava. A pior parte? Ela começou a ficar irritada comigo por qualquer coisa. Se eu tentava demonstrar carinho, ela achava que eu estava sendo pegajoso. Se eu dava espaço, ela reclamava que eu não me importava mais com ela. Parecia que nada do que eu fazia estava certo. E agora, olhando para trás, vejo que esses eram os sinais de que algo estava acontecendo. Mas eu só percebi tarde demais. O novo amigo que apareceu do nada. Agora vamos falar sobre esse tal amigo. Juliana jurou de pés juntos que ele não era o ex, mas sim um cara com o mesmo nome. E que, por algum milagre do destino, eles se reencontraram recentemente e ficaram próximos de novo. Ele é só um amigo, Eduardo. Você tá paranoico. Claro. Porque amigos aleatórios que ressurgem do passado normalmente mandam mensagens no meio da noite agradecendo pelos momentos incríveis e pedindo para ligar no caminho de casa. O mais engraçado? Juliana nunca mencionou esse cara antes. E olha que eu sou uma pessoa que presta atenção nos detalhes. Se ela tivesse um amigo próximo chamado Vinícius, eu saberia. Mas, aparentemente, ele tinha aparecido na vida dela exatamente no momento em que nosso casamento estava passando por dificuldades. Coincidência? Não. Isso cheira a traição a quilômetros de distância. Agora, o mais irritante nessa situação toda é a maneira como Juliana tentou virar o jogo contra mim. Ela sofreu um acidente de carro. Eu deveria estar focado apenas nisso, certo? Mas como, se tudo apontava para o fato de que ela mentiu para mim sobre onde estava? Então, quando a confrontei, ela não negou diretamente. Em vez disso, começou a chorar. Me chamou de insensível. Disse que eu era um monstro por duvidar dela naquele momento. Eu sofri um acidente, Eduardo. E você está aqui me acusando em vez de me apoiar. Ah, que conveniente. Agora eu sou o vilão. Agora eu sou o marido frio que não tem empatia. E o pior. Por um breve momento, eu quase acreditei. Mas aí me lembrei das mensagens. Do distanciamento. Das mudanças sutis ao longo dos últimos meses. De todas as pequenas pistas que estavam bem na minha cara e que eu escolhi ignorar. E agora? O que eu faço? Finjo que acredito nela e sigo em frente? Ou exijo a verdade de uma vez por todas? Se tem uma coisa que eu sei, é que não vou deixar essa história morrer sem descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Mas primeiro, preciso decidir como lidar com essa situação sem parecer o vilão da história. Agora que eu sabia que havia algo errado, a dúvida não era mais se Juliana estava me traindo. Era como e desde quando. A mulher que, há algumas horas, estava chorando desesperadamente porque tinha sido vítima de um acidente de carro agora se tornava a principal suspeita do crime de traição. E eu? Eu era o detetive tentando juntar as peças desse quebra-cabeça imundo, sabendo muito bem que a resposta provavelmente me destruiria. Mas se tem algo pior do que ser traído, é ser feito de idiota. E isso, eu me recusei a aceitar. Então, depois de vê-la desmoronar em lágrimas e se trancar no quarto, fui até a sala. O iPad dela ainda estava ali, exibindo as mensagens que haviam iniciado essa investigação indesejada. E foi aí que eu decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Algo que qualquer pessoa emocionalmente saudável diria que é um erro em fuçar. Sim, meus caros, eu abri as mensagens da minha esposa. E, como eu gostaria de nunca ter feito isso. Se eu tinha alguma esperança de que aquilo tudo fosse um mal-entendido, ela morreu ali mesmo, na tela daquele iPad. A conversa com Vinícius não deixava dúvidas. O primeiro choque veio com a mensagem que eu já tinha visto. Vinícius, foi incrível hoje, como sempre. Toma cuidado no caminho pra casa. Me avisa quando chegar, tá? Mas isso era só o começo. Rolei a conversa para cima e encontrei meses de mensagens trocadas. Algumas banais, outras, bem, outras eram como facadas no meu peito. Vinícius, e não paro de pensar na última vez. Você é viciante. Juliana, e eu também. Sinto que nunca nos despedimos de verdade. A cereja no topo do bolo? Fotos. Não eram nudes explícitos, e eu nem sei se isso teria sido pior ou melhor, mas eram piores de um jeito diferente em selfies dos dois juntos. Em restaurantes, no carro dele, no que parecia ser um quarto de hotel. E a pior de todas, uma foto dos dois sorrindo, segurando taças de vinho. Tirada no exato dia em que ela me disse que estava fazendo hora extra no trabalho. A traição não era recente.
Nem acidental. Nem um erro de uma noite só. Era algo que vinha acontecendo há meses. E eu, o marido trouxa, confiando, me esforçando para salvar nosso casamento, enquanto ela se encontrava com o ex pelas minhas costas. Agora tudo fazia sentido. O afastamento dela. As desculpas esfarrapadas. As mudanças no comportamento. E, principalmente, o tal acidente. Porque, veja bem, Juliana não tinha simplesmente sido batida por trás enquanto voltava do trabalho. Não, não. O que aconteceu foi muito mais interessante. Ela realmente estava saindo do turno da tarde? Não. Ela realmente estava cobrindo a amiga? Não. Ela realmente estava no trabalho? Também não. Ela estava com Vinícius. E não apenas estava com ele. Ela estava saindo de algum lugar depois de um encontro, quando sofreu o acidente. Agora, o grande mistério era, o que exatamente ela estava fazendo naquele momento? Bom, considerando o conteúdo das mensagens, eu podia apostar que não era uma sessão de estudo da Bíblia. A perícia do detetive amador. Agora que eu sabia a verdade, faltava juntar as provas concretas. Peguei o celular e, de forma discreta, dei uma olhada no histórico do GPS dela. E adivinhe só. O trabalho não era a última localização registrada. O destino final antes do acidente era um motel. Sim. Um motel. A mesma esposa que há meses dizia estar exausta, que não tinha energia para manter a intimidade no casamento, aparentemente encontrava tempo e disposição para encontros em suítes românticas com hidromassagem e espelhos no teto. Eu estava além da raiva. Sequer conseguia sentir tristeza naquele momento. Era puro choque. O pior. Eu já sabia que ela tentaria continuar mentindo. A confrontação, o jogo muda de lado. Agora, eu tinha uma escolha. Eu poderia confrontá-la de imediato, jogar todas as provas na mesa e ver como ela tentaria se justificar. Ou eu poderia deixar que ela mesma se enforcasse. Optei pela segunda opção. Fui até o quarto e encontrei Juliana encolhida na cama, com os olhos vermelhos. Uma vítima perfeita, sofrendo pelo acidente e pela suposta injustiça de minhas acusações. Me desculpa, Eduardo. Eu não queria brigar. Eu estou muito abalada. Ah, claro. A abaladíssima esposa traidora. Sentei na beira da cama e segurei sua mão, fingindo preocupação. Eu sei, meu amor. Eu só queria entender. Sabe, eu confio em você. Mas aquelas mensagens. Elas me deixaram inseguro. Ela limpou os olhos e olhou diretamente para mim, assumindo o papel da esposa injustiçada. Eduardo, você precisa acreditar em mim. Eu jamais trairia você. Palavras bonitas para alguém que tinha acabado de sair de um motel com o ex. Claro, claro. Eu só queria que você me ajudasse a entender uma coisa. Ela franziu a testa. O que foi? Por que o seu GPS diz que você passou a tarde em um motel? O silêncio que se seguiu foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Vi o pânico nos olhos dela. Vi sua mente trabalhando freneticamente para bolar uma desculpa plausível. O que? Como assim? Seu GPS, Juliana. Você sabe, aquele recurso moderno que registra para onde você vai? Ele diz que seu último destino antes do acidente não foi o trabalho. Foi um motel. Não. Isso deve ser um erro. Eu nunca, ou eu. Você o quê? Ela abriu e fechou a boca algumas vezes. Então, como esperado, começou a chorar. E eu sabia exatamente o que vinha a seguir. A fase 1, negação. Eduardo, isso não é o que você pensa. A fase 2, injustificativa absurda. Eu fui lá só para conversar com um amigo. A fase 3, virar o jogo. Você está me perseguindo? Isso é invasão de privacidade. E a fase 4, o teatro do desespero. Eu errei, mas foi só uma vez. Eu me senti sozinha. Você também tem culpa nisso. O manual da traição sendo seguido à risca. Mas eu não estava mais interessado no teatro. Juliana, chega. Eu vi as mensagens. Vi as fotos. Sei que não foi só uma vez. Sei que está acontecendo há meses. E, pela primeira vez, ela ficou sem resposta. O silêncio foi tudo o que eu precisava para confirmar o que já sabia. Juliana me traiu. Planejou, mentiu, manipulou. E agora, eu precisava decidir o que fazer com isso. Eu tinha todas as provas. Agora só faltava escolher se eu a perdoava ou se eu a destruía. Juliana me encarava, a boca entreaberta, os olhos arregalados como se o universo tivesse desmoronado ao seu redor. Ah, mas ele desmoronou, não é mesmo? E pela primeira vez, eu senti um prazer frio ao ver o choque estampado no rosto dela. Durante meses, ela brincou com a minha confiança, mentiu na minha cara, me fez acreditar que eu era o problema do nosso casamento. Mas agora? Agora, a verdade estava exposta, nua e crua, e não havia saída fácil. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas eu saboreei cada um deles. Então, como esperado, Juliana quebrou o silêncio da única maneira que sabia, com lágrimas. Eduardo, me deixe explicar. Ah, claro. Porque se há algo que poderia justificar essa situação, certamente era uma boa explicação. Eu mal podia esperar para ouvir a desculpa milagrosa que faria tudo parecer um mal-entendido. Cruzei os braços e a encarei, sem dizer nada. Deixei que ela se afogasse na própria tentativa de fuga. Eu juro que nunca quis te machucar. Interessante. Querer ou não querer machucar alguém enquanto se encontra repetidamente com um ex no motel parece um dilema curioso. Foi um erro, Eduardo. Um erro? Ah, claro. Ela tropeçou e caiu em cima dele, repetidamente, durante meses. O clássico. Eu estava confusa. O casamento, estava difícil, eu me senti sozinha. Ah, pronto. A culpa era minha, obviamente. O velho truque do eu só te traí porque você me obrigou a isso. A ironia disso tudo? Eu era o único que estava tentando consertar nosso casamento. Enquanto eu me preocupava, tentava conversar, cedia em discussões, ela se distraía com Vinícius. Mas eu queria mais. Queria ver até onde ela iria com essa encenação. Você estava sozinha, Juliana? Sério? Porque, pelo que eu vi, você parecia bem acompanhada. Ela soluçou, engolindo o choro. Eduardo, eu. Você o quê? Vai dizer que não foi ao motel? Porque eu tenho o histórico do seu GPS. Eu fui. Mas não foi o que você pensa. Ah, essa era a minha parte favorita.
Não foi o que você pensa. Certo. Então me explica o que exatamente aconteceu ali. Ela hesitou. Era óbvio que estava tentando bolar uma resposta plausível, mas não havia saída. Então, ela tentou outro truque barato. Você está me perseguindo? Você olhou meu GPS? Você mexeu nas minhas mensagens? Ah, e lá vamos nós para a tática da inversão. Sim. Fiz tudo isso. E olha que engraçado, descobri que minha esposa está me traindo. Ela engasgou com as próprias palavras. Por um segundo, tive esperança de que ela fosse simplesmente admitir, parar de mentir e aceitar as consequências. Mas, claro, isso seria pedir demais. Mas você invadiu minha privacidade. Isso não está certo. Ah, a privacidade. Essa mesma que ela esqueceu que tínhamos quando decidiu dividir a intimidade do nosso casamento com outro homem. Dei uma risada curta e sarcástica. Você quer mesmo falar de certo e errado agora, Juliana? Ela se encolheu, como se eu tivesse atingido fisicamente. Mas eu não sentia pena. Eu queria vingança. Eu poderia perdoá-la? Claro. Poderia fingir que isso não aconteceu, tentar seguir em frente, reconstruir algo que já estava podre? Sim. Mas eu não queria. Eu queria que ela sentisse o gosto amargo da traição tanto quanto eu. Então, sem levantar a voz, sem gritar, sem fazer escândalo, eu fui até o armário e comecei a pegar minhas coisas. Ela regalou os olhos. O que você está fazendo? Arrumando minhas coisas. Vou sair daqui. Não. Eduardo, por favor, a gente pode resolver isso. Ah, mas agora ela queria resolver, não é? Resolver o quê, Juliana? O fato de que você destruiu nosso casamento? Eu te amo. Foi aí que eu ri. Uma risada amarga, debochada, carregada de tudo que eu sentia naquele momento. Você me ama? Você me ama e me traiu por meses? Me ama e mentiu na minha cara? Me ama e foi para um motel com outro homem? Ela tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Eduardo, por favor, a gente pode superar isso. Eu não quero superar. Eu quero sair dessa merda de situação e nunca mais olhar na sua cara. E foi nesse momento que caiu a ficha dela. Juliana percebeu que tinha perdido. Ela tentou continuar argumentando, chorando, pedindo desculpas, dizendo que não significou nada, porque isso sempre melhora as coisas, né? Mas eu não queria ouvir. Peguei minha mala, olhei para ela uma última vez e fui embora. Eu queria que ela soubesse que eu nunca voltaria. E, acima de tudo, queria que ela soubesse que eu escolhi não ser trouxa. Eu me lembro perfeitamente do momento em que saí de casa, da maneira como as portas se fecharam atrás de mim, e de como, por um segundo, quase acreditei que o que estava fazendo era a escolha errada. Não que eu estivesse arrependido, mas mais uma sensação de perda do que qualquer outra coisa. Afinal, por mais que eu estivesse com raiva, sentia um peso, uma tristeza imensa. Eu estava indo embora da mulher que eu amava, com quem eu pensei que estivesse construindo uma vida. Uma vida que agora estava virando cinzas, engolida pelo egoísmo e pela mentira dela. Não importa quantas desculpas ela tentasse me dar, não havia mais justificativa para a traição. A verdade era que eu já sabia que ela estava se encontrando com Vinícius, já sabia do motel e das mentiras. Então, no fundo, toda aquela revolta e dor eram apenas o reflexo do que eu tinha de aceitar, o casamento estava acabado. Mas, mais do que isso, eu precisava aceitar a ideia de que talvez nunca tivesse sido real. Eu me lembro de quando Juliana e eu nos conhecemos, como tudo parecia tão perfeito. Nós éramos aquele casal que todo mundo dizia que tinha tudo para dar certo. Ela era carinhosa, atenciosa, tinha aquele sorriso que me derretia toda vez. Eu era o cara protetor, com aquele romantismo bobo que acreditava que amava e ser amado era o suficiente. As coisas pareciam tão naturais no começo. A convivência com os pais dela, os passeios para o cinema, as conversas profundas sobre o futuro. E, quando nos casamos, parecia que estávamos só começando a nossa vida. Todo mundo dizia que nós éramos um casal perfeito, que estávamos em sintonia, e eu até acreditava nisso. Se eu tivesse que apostar em algum relacionamento que seria inabalável, eu apostaria no nosso. Mas, claro, fui um idiota. Eu fingi que nada estava acontecendo quando o comportamento dela mudou. Eu deixei para lá quando ela começou a passar mais tempo sozinha, quando eu percebi que ela se distanciava de mim. Não era mais a mesma Juliana. Eu sabia, mas, também, eu não queria ver. Queria que ela me desse algum sinal, uma pista de que ainda valia a pena, mas nada disso acontecia. Eu estava tão obcecado por querer acreditar no que já tinha sido, que preferi ignorar as bandeiras vermelhas e me agarrar à ideia de que tudo era passageiro. Eu estava cego. Acontece que o problema é que, quando você é tão cego, acaba deixando de ver o que está bem diante dos seus olhos. E foi exatamente isso que aconteceu com o Vinícius. Ele, que antes era um nome do passado, se tornou o personagem principal da nossa história, sem que eu sequer percebesse. O que começou como uma amizade inocente, ou pelo menos assim eu queria acreditar, rapidamente virou algo mais. Algo muito mais perigoso. E eu fui o último a perceber. Agora, depois de todo o caos, de eu ter decidido finalmente abandonar aquele casamento, algo dentro de mim não conseguia evitar pensar como pude ser tão burro. Eu saí de casa, mas, por mais que eu estivesse revoltado, não podia evitar de me perguntar se eu estava sendo duro demais. E não estou falando da traição em si. Estou falando do fato de eu ter simplesmente decidido seguir em frente sem olhar para trás. Eu estava desconstruindo uma parte de mim mesmo, uma parte que acreditava que o amor valia a pena, que o compromisso de um casamento deveria ser inquebrável. Quando Juliana tentou me convencer de que a culpa era minha, de que eu estava errado por não confiar nela, uma parte de mim até quis acreditar. Afinal, ela parecia tão convincente, com seu rosto molhado de lágrimas e a voz trêmula, pedindo uma chance. Mas eu sabia que aquilo era apenas mais uma desculpa, mais uma tentativa de evitar as consequências de suas ações. Ela estava fazendo o que sempre fez em me manipulando. Eu fiquei na dúvida. Eu deveria ter ficado, me comprometido mais, tentado consertar as coisas? Eu sabia que, no fundo, talvez eu tivesse falhado em vários aspectos do nosso casamento. Como todo relacionamento, o meu também teve seus altos e baixos. Mas uma coisa eu sabia, e eu nunca fui capaz de esconder nada de Juliana. Eu nunca traí, nunca menti para ela. Eu fui sempre direto, sempre honesto. Agora, enquanto olhava para o espelho no meu carro, esperando que a raiva passasse, eu me questionava se o que eu estava fazendo era certo. Porque, no fim, isso também me machucava. Não mais do que ela me feriu, mas, ainda assim, o fato de estar abandonando uma história inteira e indo embora de uma vida que eu pensava que teria para sempre, me atingia. Eu pensava nela, mas não queria mais pensar. Eu sentia falta dela, mas sabia que essa falta não era de quem ela era de verdade, e sim da ideia do que nós éramos.
Era como se eu tivesse que desapegar de algo que nunca existiu da maneira como eu acreditava. A Juliana que eu amava, com quem eu sonhava, talvez nunca tivesse existido. E foi nesse momento de reflexão que eu entendi que a dor da traição não vinha apenas da mentira que ela me contou, mas do fato de que ela nunca foi verdadeira comigo. Ela nunca me amou de verdade. Ela amou a ideia de mim. Ela amou o que eu poderia oferecer, mas quando nosso casamento se tornou um peso, ela simplesmente se afastou. Depois de um tempo, a raiva começou a passar, e algo curioso aconteceu, e eu comecei a sentir um certo alívio. Não o tipo de alívio que vem com a vingança ou corte dramático, mas o alívio de finalmente não estar mais preso a essa ilusão de que estava fazendo algo errado. Eu finalmente percebi que, por mais difícil que fosse, eu estava fazendo o melhor para mim. Sim, eu estava saindo de um casamento. Sim, eu estava deixando para trás uma mulher com quem passei 6 anos da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ganhando algo que talvez eu tivesse perdido no meio da confusão e minha liberdade. Liberdade de ser quem eu realmente sou, de não viver na sombra de uma mentira. Aqui estou, sentado sozinho, tentando juntar os cacos dessa bagunça. Se você me perguntasse há uma semana, eu diria que o casamento era só uma fase difícil, algo que passaríamos juntos, como qualquer casal faz. Mas a realidade foi muito mais amarga. Eu percebi que o amor não sobrevive apenas de boas intenções. Não, o amor precisa ser nutrido, precisa de honestidade, respeito e, acima de tudo, confiança. E eu, no final das contas, não tinha mais nenhuma dessas coisas. Agora, enquanto escrevo, me vejo perguntando se fui o idiota em toda essa história. Claro, por um lado, minha cabeça me diz que não fiz nada de errado. Eu tinha o direito de saber a verdade, o direito de confrontar a pessoa com quem eu compartilhei minha vida sobre a traição dela. Mas, por outro lado, a minha consciência bate forte e me faz duvidar. Será que eu poderia ter lidado com isso de outra maneira? Será que eu estava sendo tão duro por acabar com tudo de uma vez? Ou será que realmente estava me libertando de um relacionamento que já não tinha mais propósito? Vou ser sincero aqui, e minha raiva me impediu de pensar em outras opções. Eu queria a verdade, mas também queria que ela se sentisse culpada, que ela visse a dor que me causou. Mas, ao mesmo tempo, essa raiva me deixou tão cego que mal percebi como ela me manipulava, como ela sempre fazia tudo para se sair de boazinha e me colocar no papel de vilão. Ela sempre soube como me controlar com lágrimas e palavras doces, e acredite, ela ainda tentava fazer isso, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Isso foi o que me deixou ainda mais furioso. Eu sabia o que ela estava fazendo, mas a raiva parecia ter mais força do que a razão. Quando você passa anos com alguém, compartilha sonhos, planos e momentos, é difícil ver o fim de tudo isso. E é exatamente isso que me trouxe de volta para o ponto de partida, e eu estava deixando o que restava de mim ali. Eu estava jogando tudo no lixo. Cada expectativa, cada sentimento, estava sendo esmagado pela dureza da realidade. E, ao mesmo tempo, algo me dizia que não havia mais nada que poderia ser feito para salvar aquele relacionamento. Então, eu peguei as minhas coisas e fui embora, não porque eu estivesse completamente certo, mas porque, depois de tudo o que aconteceu, não havia mais espaço para dúvidas. E a pergunta que ainda ecoava em minha mente era a seguinte: eu fui o idiota por confrontá-la, ou estava fazendo o que deveria ser feito? Eu sei que muitos irão me julgar, porque quem não ficaria tentado a dar mais uma chance, ou tentar resolver as coisas de uma maneira mais civilizada? Não estou dizendo que minha decisão foi fácil, longe disso. Só que, se a Juliana tinha se afastado de mim, se ela havia escolhido mentir e trair, eu não tinha mais obrigação nenhuma de salvar o que restava. Ela fez a escolha dela, e eu só estava fazendo a minha. Eu olho para trás e vejo um cenário devastador. Olho para o futuro e vejo um caminho incerto. Um caminho que, honestamente, não sei como vai terminar, mas uma coisa é certa, e eu não posso mais me esconder da dor que essa traição me causou. Eu não posso mais ser o que eu era antes. Porque o cara que acreditava no amor incondicional, na confiança e no compromisso, já não existe mais. O que sobrou foi alguém que se viu forçado a se reconstruir a partir dos escombros do que era o casamento perfeito. Eu me sinto estranho escrevendo isso tudo. Não porque eu duvido da minha decisão, mas porque, ao refletir sobre tudo, uma parte de mim ainda quer acreditar que há uma chance de reconstruir. Mas não posso ser ingênuo novamente. Eu sabia o que estava acontecendo antes de tudo, e mesmo assim, preferi fechar os olhos. Agora, não vou mais me enganar. Então, a pergunta que faço é: eu fui o idiota por ter confrontado minha esposa sobre a traição dela logo depois do acidente de carro? Talvez eu tenha sido, mas também acho que, no fim das contas, ninguém nunca estará realmente certo quando se trata de dor. E a dor que eu senti foi real, não importa o que os outros digam. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhuma publicação. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!